18. Capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Atos 18, de 1 a 17. Pergunta para as crianças, eu falei bastante coisa, né? Só relembrando, quem você procura quando você está triste? Atos 18, do verso 1 ao verso 17. O texto diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certos judeus chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Pai, mais uma vez, reverentemente suplicamos a Ti que fales conosco. E suplicamos, ó Deus, ainda que use o Teu servo para alimento da Tua igreja, para que concordemente, Senhor, o Teu Santo Espírito
use o teu filho, a fim de que os corações sejam aquecidos pela palavra, e tão somente pela tua palavra. Suplicamos também, Senhor, que aquele coração que empedernido, Senhor, resiste ao Evangelho, seja quebrantado nessa noite, e que este possa nascer de novo, à luz do que temos visto. E oramos, ó Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, somente. Amém. Chegamos, então, ao capítulo 18, onde vemos Paulo indo para a famosíssima cidade de Corinto. Então, no último domingo, nós fizemos uma análise do sermão que o apóstolo Paulo pregou no capítulo 17, naquela região ali do Areópago. Alguns dizem em cima, outros dizem dentro do Areópago, enfim. A grande questão é que ele pregou e algumas pessoas foram convertidas. Nós vimos também a reação dos seus ouvintes aí, ali no finalzinho do versículo do capítulo 17, Então, nós vamos ver hoje Paulo saindo de Atenas e indo para Corinto. Então, veremos Paulo viajando, para essa importante cidade, biblicamente falando, a fim de anunciar o Evangelho naquele grande centro. Então, iremos fazer isso. Ver Paulo saindo de Atenas para Corinto, com essa missão de continuar pregando o Evangelho. E essa narrativa aqui nos apresenta que quando nasce uma igreja, nós encontramos companheirismo produtivo, a continuidade da missão, um encorajamento da parte do Senhor e uma perseguição incessante. Essas 4 subdivisões que eu fiz aí, do verso de número 1 até o verso 17. Então, dividiremos para entender melhor cada parte. Do verso 1 ao verso 3, um companheirismo produtivo. Do verso 4 ao 8, a continuidade da missão. Do verso 9 a 11, um encorajamento da parte do Senhor. E do verso 12 ao verso 17, veremos aí que a perseguição não para. É uma perseguição incessante. E vai se tornando cada vez mais violenta, Então, vejamos aí a primeira parte, um companheirismo produtivo. Verso de 1 a 3. Paulo saiu de Atenas, e foi para Corinto. Corinto ficava basicamente a 2 dias de viagem a pé, essa distância de Atenas a Corinto. Por que é importante a gente saber disso? Eu sempre faço essas perguntas a mim mesmo quando eu me deparo com fatos históricos. É relevante eu falar isso? É relevante a gente tratar o contexto próximo, o contexto remoto, o contexto histórico? Sim, é relevante. É relevante porque nós estamos diante de uma narrativa que apresenta essas informações e assim nós devemos trabalhar cada um dos aspectos. Há quem não tenha paciência para aspectos históricos. Há quem que ache que são apenas curiosidades do texto. Mas você vai perceber que as informações que Lucas nos apresenta, sim, Lucas escreve, Atos, ele mesmo diz que vai fazer uma investigação acurada, detalhada, trabalhada dos fatos que sucederam. E aqui, no caso, posteriormente à caminhada do Cristo aqui na terra. Então, perceba, saber que Paulo viajou depois de ter sofrido, de ter sido perseguido, de ter sofrido ameaças, de ter sido humilhado, surrado, chicoteado, em praça pública muitas vezes, ignorado, humilhado. Ele tem uma caminhada de 2 dias até chegar em Corinto. É certo, se pegasse um cavalo seria mais rápido, também não sabemos, mas é bem provável que ele tenha ido a pé ou até mesmo em alguma embarcação. Então, de embarcação, chegaria ali por volta, com vento em popa, chegaria
por volta de 4 horas. Né? Então, é provável que, considerando que Corinto era uma cidade portuária, pode ser que o apóstolo Paulo tenha pegado um barco aí para chegar até Corinto. Né? Então, vamos perceber aí que o texto inicia dizendo: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, depois do quê? Depois de zombarem deles, depois do texto relatar que alguns zombavam e outros eram convertidos. Depois disso, ele parte, não é, para Corinto. Então, ele chega nessa incrível cidade. Nessa cidade aqui, nós vamos perceber, os historiadores dizem que Corinto era uma cidade única. Por quê? Corinto tinha um mercado muito forte, um porto muito forte, e atividades comerciais muito fortes. Sua indústria era forte, seu transporte era forte. Existia, assim, alguns vão dizer, né, não há certeza, uns vão dizer 200 mil habitantes, outros 400, mas dizem que no auge de Corinto, nos seus dias de glória, Corinto poderia chegar a 750 mil habitantes. É muita gente, muita gente. E Paulo vai para lá. Corinto era uma grande capital. Corinto poderia ser comparada, obviamente, a Santos, não é? Com seu porto, que recebe mercadoria do mundo inteiro, ou dos portos do Nordeste, que abastece aquela região, recebendo também mercadorias do mundo inteiro. Então, sabemos que regiões portuárias, regiões muito desenvolvidas, né, cheia de gente, dinheiro corrente, muita coisa acontecendo. E sabemos que é um lugar bastante delicado. E sabemos, sobretudo, que Corinto, né, era uma cidade complexa, promíscua. Lá haviam pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as classes sociais. Ela também era conhecida por seu grande luxo. E, com isso, por sua também imoralidade institucionalizada. A imoralidade era algo estabelecido, organizado, inclusive religiosamente. A adoração a determinadas deusas e deuses envolvia o embriagar-se com vinho e a utilização de prostitutas cultuais. Olha que coisa, parece meio paradoxal, né? Mas era assim que era Corinto. A adoração em alguns determinados templos funcionavam a partir desta imoralidade. Existem também, a respeito desse momento aqui, algumas teorias de que Paulo estava muito desanimado. Por quê? Nós vamos ver ao decorrer do texto, mas eu já queria dar aqui algumas dicas sobre essa teoria, que é bastante interessante, né? Por que Paulo estava desanimado quando chegou ali? Porque percebemos, pela primeira vez, se eu não me engano, Paulo indo trabalhar. Se a gente vai ler Lucas, juntamente com a carta aos Coríntios e a carta aos Filipenses, nós vamos ver que Paulo estava num certo dilema ali. Ele tinha que trabalhar, né, para se sustentar. Em Corinto, ele vai dizer assim que ele se esforçou para que ele tinha que cuidar da própria saúde, do próprio sustento e também continuar pregando o Evangelho. Depois, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que ele se esforçou para não ser pesado. Em alguns outros contextos, nós vamos perceber, basicamente, que Paulo estava passando dificuldades, ele precisava se sustentar, se alimentar e, ao mesmo tempo, continuar pregando o Evangelho, né? Então, daí, surgem algumas teorias de que Paulo estava aqui um tanto desanimado, né? Trabalho, a visão que ele vai ter depois, no verso 11, nós vamos chegar lá, mas ele tem uma visão que o Senhor fala com ele, dizendo para ele, continue aí, eu quero você aí,
fazendo o que tem que fazer. Não é? Então, nós vamos pegando alguns elementos e juntando isso, e alguns estudiosos vão dizer que pode ser que havia no apóstolo Paulo um sentimento de cansaço, de desânimo. Imagine, surrado, humilhado, uma viagem a pé de 2 dias, sol escaldante, pouco ou nenhum dinheiro para se alimentar, e chega num grande centro. Isso aqui é o que estava envolto do apóstolo Paulo e no contexto aqui que a gente vê. Mas se de fato isso era verdade, se de fato essa teoria faz sentido, nós entendemos que logo Paulo encontra apoio e ânimo para continuar. Daí o texto da nossa subdivisão, companheirismo produtivo. Um companheirismo que faz sentido quando nós nos envolvemos na caminhada de pregação do Evangelho. Entendemos Corinto, percebemos o contexto todo, vimos essa teoria que talvez o apóstolo Paulo estivesse cansado e desanimado. E agora vamos entender um pouco mais essa ideia de companheirismo produtivo. Verso 2. Partiu para Corinto, verso 1, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Certo judeu chamado Áquila e sua esposa. Paulo encontra nesses 2 amigos apoio. E é interessante a gente perceber que esse casal, o texto não diz, mas esse casal já era convertido. Já houve, o Evangelho já havia alcançado o coração deles. Nós temos os nomes, né? Áquila, que quer dizer águia, e é um nome romano. Provavelmente Áquila fosse romano, mas judeu. E também Áquila e Priscila, que foram basicamente expulsos de Roma, estavam provavelmente naquele pacote dos irmãos que fugiram da perseguição. Porque Cláudio, o imperador aqui, né, colocou eles para... os expulsou daquela região, né? Então, olha só, naquela época que Cláudio expulsou os judeus de Roma, provavelmente ali no ano 52, depois de Cristo, perceba, já havia ali por volta de 40, 50 anos dos eventos de Cristo, da cruz, da morte, da ressurreição de Cristo, né? Então, naquele contexto, eles se tornam amigos, e não somente amigos de dar um bom dia, boa tarde, boa noite, mas o texto diz que Paulo se aproximou deles, e se aproximou de uma forma, assim, muito interessante. Porque quando Paulo sentiu que não podia mais carregar o fardo sozinho, quando Paulo, assim, percebam, os outros estavam, um em Filipos, outros haviam ficado em Éfeso, se eu não me engano, me fugiu agora, mas ele estava sozinho, certo? Então, podemos dizer que Deus forneceu amigos para ajudar Paulo, para estar presente com ele, para ter, provavelmente, alguém para dividir e compartilhar as dores e o trabalho também. Nós não podemos, queridos, de forma alguma, subestimar a força, o poder que vem de um bom amigo, e, obviamente, de um amigo crente, de um amigo servo do Senhor, daquele que compartilha da mesma fé que você. Eu sei que isso é um pouco duro, porque muitos de nós, né, temos amigos que não compartilham da fé. Mas, no fim, haverá uma separação. E que se esse amigo não estiver servindo ao Senhor, efetivamente ele não estará contigo até o final. Mas é interessante e é importante a gente pensar nisso. Nós não podemos subestimar, não achar que somos autossuficientes e que não precisamos de ninguém. É estranho ver crente que não gosta de andar com crente. É estranho de ver servos do Senhor que têm ojeriza a receber pessoas em casa. Esses vão padecer, vão sofrer muitas vezes sozinhos.
Muitas vezes, eu já vi relatos, e o último me chocou bastante, quando eu descobri que uma senhora que eu conheci de relance havia morrido depois de lutar por volta de 9 anos, sozinha, com um tumor, sozinha, com um tumor do tamanho de uma bola de basquete na sua barriga. Todos pensavam que ela estava apenas engordando. Imagine, essa mulher não foi para o médico, essa mulher não foi socorrida, essa mulher sofreu as dores de um tumor que são inimagináveis para a maioria de nós, sozinha. Nunca pediu ajuda. Seus filhos não desconfiaram. E ela sofria dia após dia, na solidão. A única hora que ela saía, antes das dores aumentar, era para ir à igreja. E agora nós temos nem seus filhos, nem os irmãos, nem a liderança da igreja. Ninguém percebeu. E ela morreu sozinha, dentro de uma casa, no mesmo quintal que alguns filhos. A gente percebe como isso é triste, é terrível, como o orgulho pode levar a gente à morte. Primeiro, a morte espiritual, a morte de amizade, a morte de não se aproximar, não estar diante das pessoas e pedir socorro. Um bom amigo faz toda a diferença. Nós precisamos olhar para os dias como os nossos e investir tempo em amizades profundas com irmãos na igreja. Buscar momentos, criar situações para passar tempo junto. Tempo de comunhão, tempo de qualidade. Para que, em dias assim, de desânimo e de tristeza, nós não abandonemos o caminho da esperança, o caminho da salvação. Deus também traz, mais para frente, né? Além de Priscila e Áquila, Deus também vai trazer Silas e Timóteo para Corinto, para também dar esse apoio. Então, nós temos novos amigos, o casal, Priscila e Áquila, e temos agora Silas e Timóteo chegando para estar com eles. Queridos, olhando para esse primeiro momento, nós vamos aprender, quando nasce uma igreja, o companheirismo produtivo é de suma importância. O verso de número 3 diz: E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Olha só, a amizade foi profunda. Paulo passou a morar com eles e a trabalhar na mesma atividade. Nós sabemos, né, se fizermos uma gincana bíblica, qual a profissão de Paulo? Fazer tendas, né? Era mais que isso, provavelmente alguém que trabalhava com couro, né? Não somente fazer tendas, mas trabalhar com ferramentas, facas, utensílios amolados para poder trabalhar o couro e tudo mais. Então, Paulo nós podemos ver aqui nesse texto a providência divina cuidando do seu filho em momentos de dificuldades, não é? Então, uma amizade aí, um companheirismo que vem do alto, da parte de Deus para cuidado do seu filho. Verso 4. Perceba que logo nos eventos a seguir, depois desse grande encontro, dessa amizade belíssima entre irmãos, nós temos: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, né? Todos os sábados discorria na sinagoga. Então, vemos aí, a partir do verso 4, a continuidade da missão. Ok, aquele respiro, aquela animada, aquele alimento espiritual, físico, agora a gente continua o trabalho. Então, quando Silas e Timóteo chegaram de Filipos, eles trouxeram uma oferta da igreja de Filipe. E isso fez com que a carga, vamos dizer assim, ficasse menos pesada. Isso tirou uma parte do fardo do apóstolo Paulo, né? E a oferta aqui possibilitou que ele se dedicasse
integralmente à pregação e ao ensino, sem ter que se preocupar com as coisas básicas para suprir as suas necessidades. Vejamos aí os frutos da pregação do apóstolo Paulo nesta sinagoga. Lembre-se que a estratégia do apóstolo Paulo quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era a sinagoga, e pregava para judeus e para todos os que estavam ali. Os judeus rejeitavam, ele ia falar com aqueles que se converteram e também com os gentios. É como se Deus estivesse enviando Paulo como um garçom para servir a ceia para eles rejeitavam, e Paulo retira e serve para outros, né? Essa figura vai ficar muito presente no Novo Testamento. A Escritura, o Evangelho sendo oferecido e eles rejeitando. Sendo oferecido e eles rejeitando, né? Então, o ministério de Paulo em Corinto começa a dar frutos. A gente vê nessa parte aí. Verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E aqui a gente tem uma questão importante aqui, queridos. Primeiro, nós vamos perceber que Lucas coloca invertido aqui a designação Cristo, né? Nós temos sempre Jesus Cristo, Jesus o Salvador, Jesus o Cristo, mas Lucas inverte aqui. Há importância nessa informação aqui. Por que Lucas coloca à frente o Cristo? Porque, como nós bem sabemos, Cristo quer dizer ungido, que quer dizer o Messias, quer dizer aquele que viria da parte de Deus. Então, Lucas está deixando claro que a mensagem do apóstolo Paulo consistia em persuadir os gregos, os judeus e os corintianos. Eu estava me segurando para não falar isso, mas eu soltei. Foi um ato falho, perdão. E os cidadãos de Corinto, aqui ouvisse a mensagem do Messias, que ouvisse a mensagem do Cristo, aquele que viria para salvar os seus. Então, Lucas ressalta isso através da estrutura do texto aqui. Mas o resultado é como nós bem sabemos. Há uma oposição. Verso 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. É como se Paulo estivesse dizendo assim, na verdade, dá base para um ditado que nós utilizamos nos nossos dias, mas que vem do ato de poucos dias, poucos momentos da crucificação, que era aquela ideia: é o seguinte, eu já fiz o que eu tinha que fazer, não tem mais jeito, agora eu lavo minhas mãos. Quem é que faz? Qual atitude é essa que a gente percebe? Não é? Nós temos um grande imperador, nós temos o dono de tudo, preso, manietado ali diante dele, e a figura é de lavar as mãos, ou seja, eu não vou fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. E Paulo está fazendo isso aqui. E Paulo traz uma sentença aqui, muito interessante, ele diz, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, ou seja, a culpa é exclusivamente de vocês. O Evangelho foi apresentado, vocês ouviram a pregação, vocês ouviram que Cristo é o Senhor, vocês ouviram que Ele morreu na cruz para vos salvar, que Ele veio no tempo pré-determinado. Se você pegar a Escritura e fizer um checklist, você vai ver que Ele preenche esses e todos os outros pré-requisitos que vocês apresentaram. Então, o problema é de vocês. Eu apresentei a mensagem a vocês e agora eu estou limpo do sangue de vocês. E sabe o que mais? Eu vou para os gentios. Ou seja, Paulo iria sair dali e ia em busca daqueles que não eram judeus. E o ministério dele começa a fazer
Começa a ter resultado. Verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, junta, parede com parede ali, né? Ali, nas imediações. E Paulo vai pregar para este Tício Justo. O temente a Deus nós já vimos, né? Aquela pessoa assim que é simpatizante do Evangelho, tem a caminhada, simpatizante de Cristo, vai às celebrações e tal, mas não se aceitou ainda, né? É alguém ali que respeita, que faz as orações, respeita a Escritura, mas que precisava ouvir a mensagem de salvação. E Paulo vai lá e anuncia para ele. Verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha aí o sucesso da missão do apóstolo Paulo. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então, queridos, nós percebemos aqui que agora o vigor está voltando, a mensagem chegando aos ouvidos, as pessoas sendo convertidas, os gentios sendo convertidos, aqueles que não são judeus, o evangelho se espalhando, o chefe da sinagoga é convertido, e não há nada que anime mais alguém que está envolvido na obra do que ver as pessoas sendo convertidas. Não há nada mais impactante no coração de um pregador, de um líder da igreja, quando a igreja vai avançando. Isso traz ânimo, traz vida ao coração, certamente, do apóstolo. Os resultados positivos do seu trabalho faz com que ele fique firme. E para completar esse momento, nós temos um encorajamento da parte do Senhor. Nós temos uma amizade produtiva, como nós vimos aí, com os 4 que o Senhor envia para estar ao lado de Paulo. Priscila e Áquila, depois Silas e Timóteo. Nós vimos a continuidade da missão. Perceba agora o encorajamento da parte do Senhor. Então, o Senhor fala com Paulo através de uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Queridos, é importante a gente relembrar que essa frase é muito comum na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não temas, não tenha medo, não te cales, não pare, siga em frente, fique firme. A parte dessa bobajada que a gente ouve por aí, de palavras positivas, de você lançar para o universo, que o universo vai trazer de volta para você coisas boas. A parte de toda essa enganação demoníaca, a Escritura vai apresentar para nós que o Senhor está o tempo inteiro nos animando a prosseguir. Quando estamos chateados, quando estamos tristes, quando estamos desejosos de não prosseguir, de desanimar, o Senhor, no momento certo, traz ânimo ao nosso coração. Mas algo também é verdade, às vezes a gente está tão desanimado, tão triste que a gente não consegue ver, que Deus está falando para a gente continuar. E Ele insiste. Não como se Ele não estivesse tendo êxito no que Ele está fazendo, mas para nos ensinar a confiar nele. E em uma das ordens mais comuns das Escrituras, na verdade, 79 vezes na Escritura, nós vamos encontrar esse apoio, esse ânimo da parte do Senhor. Queridos, sejamos sinceros, não há ajuda em nada, não ajuda absolutamente nada, quando alguém nos diz, não se preocupe, não tenha medo. Às vezes essas palavras parecem vazias, não parece? E dependendo de quem vier, então, parece que a gente não dá ouvido. E achamos que elas não entendem o que nós estamos passando. Mas e quando essas palavras vêm do próprio Deus?
e nós agimos da mesma forma. Você não sabe o tamanho do meu problema. Você não está passando pelo mesmo problema que eu estou. Você não tem noção do que eu estou vivendo. O Senhor está falando para Paulo: não se preocupe, porque eu tenho tudo sob controle. Quando ele diz, não tenha medo, ele está deixando claro que ele vai estar conosco e nos proteger. E que o plano dele não pode ser impedido. Às vezes a gente ainda acha, que, caramba, eu errei, por isso essas coisas estão acontecendo na minha vida e não tem mais jeito. Tem jeito sim. O Senhor transforma o mal em bem. Tem jeito sim. O Senhor é soberano. As contingências, os desdobramentos das nossas más atitudes são transformadas naquilo que o Senhor tem para os seus filhos. E nós vamos, muitas vezes, sofrer ou padecer em momentos que nós deveríamos estar celebrando, porque nós decidimos um caminho ruim. E o texto vai dizer ainda que o Senhor diz, continue falando, não fique calado, as pessoas estão se convertendo, o Evangelho está avançando, não desista. E continuou a falar e a razoar na sinagoga, continuou a pregar na sinagoga e em todos os lugares que ele passava. Paulo era extremamente obediente, mesmo quando seu coração não estava totalmente focado no trabalho, mas tinha que se preocupar com outras situações, tinha que se preocupar com um tal de um espinho na carne, tinha que se preocupar com as dores que ele sentia, e muitas vezes o desânimo, e a igreja de Corinto, que era alvo dele aqui lá na frente depois, nem vai reconhecer ele efetivamente como apóstolo. Ele tem que se levantar para defender o seu ministério, ele tem que mostrar que Deus foi a ferramenta para a mudança e transformação da vida dele. Ele permanece fiel, mesmo quando ele sentiu vontade de ir embora e desistir. Se há, queridos, um pregador na história do mundo que não precisaria ser instruído dessa maneira, era o apóstolo Paulo. Quando olhamos para a Escritura e vemos o avanço que esse servo do Senhor teve, e como ele se dedicou à obra, certamente ele sabia de tudo isso. Só que é Deus falando com ele. Olha aí o verso 10. Qual o motivo para ele não parar de falar? Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo permanece 1 ano e 6 meses. Depois disso, nós vamos ver o apóstolo Paulo viajando, porque na semana que vem nós nos encontraremos com o texto do fim da segunda viagem missionária. Então, logo o início da terceira viagem missionária, não é? Nós vamos ver no próximo domingo. E o verso 12 mostra a nossa última sessão aí, que é a sessão da perseguição incessante. A perseguição não para. O Evangelho se tornaria realidade, mesmo naquela cidade terrivelmente promíscua, mesmo naquela cidade moralmente falida, mesmo naquela cidade terrivelmente idólatra. E o resultado? Veja aí o verso 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Um problema da igreja
ele vai levar para os tribunais. Então, nós percebemos aí, na última parte, a perseguição incessante. E levam Paulo mais uma vez ao tribunal. Mas Galho não quis julgar o caso. Por quê? Porque era problema de igreja, não era problema de política deles. Lembre-se, o Estado era o Estado romano. Em outros momentos, nós vamos ver outros líderes fazendo isso, né? Mas o que nos importa aqui era Galho evitando, olha, eu não quero lidar com isso, expulsa os judeus do tribunal. E deu a Paulo aí um salvo-conduto, Paulo que era cidadão romano, para que ele continuasse avançando com a pregação do Evangelho. Então, Galho, procônsul, líder, né, vamos dizer assim, um governador ali, diz para eles assim, não me encham a paciência com o problema da igreja de vocês. Eu não quero lidar com isso. Como assim? Olha os argumentos deles para o governador. É como se eu chegasse aí para o governador Tarcísio e falasse assim, olha, tem um problema lá na minha igreja, sabe? Está difícil lidar. Eu queria que o senhor ajudasse, porque tem gente aí que está querendo trazer práticas que não são práticas reformadas, não são práticas da igreja presbiteriana. Apesar dele ser simpatizante com igrejas, há quem diga que ele é crente, duvido muito, mas dizem assim, né? Ele olha para isso e, olha, isso não é problema meu, não, eu sou governador, não sou o pastor da igreja. Vocês têm que se virar lá. Foi exatamente isso que Galho fez. E agora eu queria ler um texto histórico para os irmãos, muito interessante, que diz o seguinte, para a gente encerrar. Galho havia sido nomeado, né, procônsul recentemente, e provavelmente, em conjunto com o imperador Cláudio, sabe o Cláudio que expulsou Priscila e Áquila? Sêneca, o irmão de Galho, foi um dos escritores mais famosos do mundo romano. Se você vai estudar história, você vai se deparar com Sêneca nos estudos de história da humanidade. Sêneca dedicou 2 de seus livros a seu irmão Galho. Mais de uma década depois, Nero executou Sêneca e Galho. Portanto, o homem que interveio em Corinto para salvar a vida de Paulo e preservar a legitimidade de seu ministério naquelas províncias romanas, foi posteriormente martirizado por Nero, aquele que também matou Paulo. Queridos, percebam os eventos se entrelaçando. Algumas pessoas vão achar que religião, igreja, não tem nada a ver com a vida deles lá. Outros vão achar que estão na igreja que, política, esse negócio chato, não tem nada a ver com a nossa vida aqui. A gente tem que ir para a igreja, ler a Bíblia, orar e jejuar. E se esquecem que o Senhor nos chamou para o mandato cultural, que era lutar na sociedade para que o Evangelho avançasse, para que nós tivéssemos direitos a partir da perspectiva correta. Não deixar o poder nas mãos dos ímpios. Porque a Escritura é clara, quando o ímpio governa, o crente geme. E nós devemos assumir a postura de apresentar o Evangelho em todos os lugares que a gente está. Não é um colega formado recentemente, maluco, se formou para dar aula, falou assim, eu falei assim, cara, tu vai se envolver nisso? E ele falou assim para mim, pastor, eu preciso estar lá. Eu fiquei envergonhado com a frase seguinte, porque eu preciso ser sal lá também, porque a gente deixou o pessoal de esquerda tomar conta das escolas e agora eles estão ensinando nossos filhos. E eu falei assim, você tem razão, que Deus te abençoe pela coragem de estar nesse campo de batalha aí, porque a gente sabe que é cada vez mais complexo. Estão entrelaçados. Não existe essa ideia de separação, né? Ainda que haja a ideia histórica de separação Estado e Igreja, não se engane. Nós precisamos estar em todos os lugares. Se você tem a vocação de ser engenheiro, médico, porteiro, segurança, açougueiro,
sapateiro, costureira, não importa, onde você está, você leva o bom perfume de Cristo. Você salga, você faz diferença, você apresenta a salvação em Cristo Jesus. Do seu jeito, com as suas palavras, na ação do Espírito Santo, o Evangelho vai avançando. E Ele, que é o poder de Deus para a conversão, vai trazendo aquelas pessoas. Imagine se Paulo se detivesse, poxa, aqui em Corinto, muito grande. É muita coisa, 700 mil pessoas. Olha quanta promiscuidade, quanta idolatria. Paulo se levanta e prega o Evangelho. Vejo que vocês são muito religiosos. Vou pregar lá na sinagoga, vou pregar nas praças, vou pregar na Ágora, vou pregar no Areópago, vou pregar em todos os lugares para que o Evangelho avance. Concluindo, queridos, quando desencorajados, tendemos a tirar falsas conclusões de tudo que está à nossa volta. Quando cansados, desanimados, a nossa mente fica turvada, fica obscurecida pelo nosso coração pecaminoso. E muitas vezes nós vamos acreditar que fracassamos. É bom demais a gente ver os frutos do nosso trabalho, mas nem sempre veremos. Nem sempre veremos o fruto do trabalho. Muitas pessoas são evangelizadas ao longo da sua vida e não se convertem. Muitas pessoas são evangelizadas ao longo da sua vida e em poucos meses é convertida, é transformada e a gente consegue ver o fruto. Muitas pessoas, dessas que falaram para essas pessoas, morreram e não viram a conversão dessa pessoa. O que é que está conectado em tudo isso? É a ideia da constância da pregação, que você nunca deve desanimar, que você nunca deve parar de falar, que você nunca deve parar de ensinar, que você jamais tente ser a ferramenta que vai impedir do Evangelho avançar. E às vezes você faz isso, sabe como? Ah, pastor, mas essa pessoa é tão difícil, fale. Ah, mas ele é tão inteligente, fale. Mas ela não quer saber, fale. Fale diretamente, fale indiretamente, fale em tempo fora, fale em fora de tempo, ensine, pregue, discipule, ore pela pessoa, com a pessoa, esteja presente, caminhe com a pessoa, convide para almoçar na sua casa, convide para um churrasco, convide para um almoço, convide para um café, ande com a pessoa, fale do Evangelho e não desista jamais de anunciar o Evangelho, porque você está cansado ou desencorajado. O Senhor vai te chamar todas as vezes, se você se colocar diante dele para trabalhar para o reino. Achamos que somos, muitas vezes, e obviamente, a pessoa errada para um trabalho, mas Deus não erra. Se alguém te perguntou algo da igreja, da Escritura, curiosidade, qualquer coisa, Deus está te dando a oportunidade de falar dele, então fale. Não se furte a esse privilégio. Você tem a palavra de salvação, Ele te deu conhecimento, capacidade cognitiva para entender 1 mais 1 é igual a 2. Jesus morreu na cruz para me salvar e quer que agora, sabedor disso, eu fale para as pessoas. Muitas vezes ficamos confusos e nos sentimos derrotados. Por uma derrota, às vezes, pessoal, por algo que aconteceu no nosso coração, em relação a às vezes, uma questão da vida profissional, com amigos, com parentes, isso desanima, desestrutura, mas não pare, continue. Pessoas desencorajadas sentem suas energias sugadas. Ela pensa que não pode mais, e de fato, você não pode, mas no poder de Cristo Mestre, você pode. Provérbios diz que a promessa adiada, ela esmorece o coração. Mas quando a promessa é cumprida, é motivo de júbilo, de alegria. Paulo pode até ter se sentido desencorajado, mas logo recobrou suas forças e continuou a missão, mesmo encontrando muitos outros obstáculos. Olhando para o exemplo do texto, nós entendemos que é isso, perseverança, que o Senhor requer de nós. Quando nasce uma igreja, quando a igreja vai avançando, nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar
companheirismo, amizade, firmeza, amigos de longa data, amigos que vão caminhar em direção a você quando você precisar, amigos que vão fortalecer a sua caminhada. Pessoas vão te abandonar, pessoas que você esperava alguma coisa não vão te dar nada, pessoas que você nem imaginava vão estar presentes, mas a grande questão é você não parar. Por quê? Porque Paulo não parou? Não. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo não parou, não desanimou, não desistiu, até que cabalmente sua vida foi ceifada na cruz, para que eu e você pudéssemos hoje ter uma segunda chance diante do Pai. Algumas aplicações. Procure apoio em irmãos próximos. Procure apoio em irmãos próximos. Procure o seu conselho. Irmãos, vocês não têm procurado o conselho da igreja. Irmãos da igreja do Parque Vereda, vocês não têm procurado. Vocês precisam dar trabalho para esses homens. O salário deles é alto. Você riu, né? É alto. É o Senhor que está pagando esse salário. Procure os presbíteros. Você vai encontrar amigos. E eu posso dizer com um único exemplo. Eu encontrei amigos todas as vezes que eu procurei esses homens. Eu estimulo você a procurar apoio, a procurar conselho. Para de ficar tomando conselho com estranho. Para de ficar tomando conselho com um amigo que não é crente. Para de ficar tomando conselho na internet. Para de ficar chorando ao som de música no rádio. Para de ficar colocando música ruim para envenenar seu coração. Para com isso. Procure amigos de verdade. Você vai encontrar amigos na SAF. Você vai encontrar amigos na UMP, na UPA. E se todos nós falharmos com você enquanto liderança, achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares, o escolhido para mim. Não perca o foco da missão, não ache que você está aí para outras coisas. Você está aqui para pregar o Evangelho, glorificar a Deus para todo sempre. Não se perca nessa bobagem de planos humanos. Faça, estude, planeje, compre, venda, viaje e volte. Mas entenda, seu foco não tem que ser esse. Coloca o foco na missão. Coloca o foco em servir. Coloca o foco em pregar o Evangelho. E você vai ver essas outras coisas assim se encaixando de uma forma que você... Uau! Aconteceu, eu nem imaginava. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Enquanto você estiver se preocupando com um único aspecto da sua vida, você vai se enrolar, você vai se desesperar e não vai encontrar conforto e consolo. Sabe por quê? Porque você olha para o próprio umbigo e não consegue ver que existe um universo ao seu redor. Sinta-se encorajado pelo Senhor Jesus, que não desanimou diante dos desafios propostos pelo Pai para Ele. Encontre propósito na missão de anunciar Cristo. Entendeu? Encontre propósito, não é encontre o seu propósito. Seja feliz. Esse discurso tem levado a sociedade ao caminho que está. É isso que você quer? Pense em você primeiro. Olhe para você. Você precisa se amar primeiro para depois amar o outro. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia está dizendo o tempo inteiro, ame, perdoe. É sempre o outro para amar o outro. Não ame a si mesmo. O nome disso na Escritura é idolatria. Procure amar o outro, encontrando esse propósito da missão de anunciar a Cristo, e você vai entender a sua vida fazendo sentido, porque você foi feito para isso. E quando nessa caminhada você se sentir fraco, fortaleça-se em Cristo, pois ainda virão muitos desafios. Encontre no Senhor a força necessária, pois Ele nos chama à batalha por amor de seu nome. É isso.
Está se sentindo desafiado? Eu gostaria de desafiar você mais uma vez, em 2 aspectos. O primeiro deles, eu queria desafiar você a orar mais. Gente, eu falo isso com todo cuidado, porque eu sei que é difícil. Eu ainda conheço a rotina de todo mundo aqui. E eu sei que a maioria de vocês, de fato, tem uma rotina difícil. Mas, mesmo assim, você conhece a sua rotina. Eu queria desafiar você a orar. Eu queria desafiar você a buscar no Senhor, em momentos solitários de oração. A buscar fortalecimento. A deixar de ser infantil, espiritualmente falando. Sabe? Nós deveríamos ter aqui um corpo de pastores que vão cuidar de outras pessoas. Pelo tempo que alguns de nós temos aqui na igreja, era isso que a gente deveria ter. Mas ainda temos pessoas gerando problemas dentro da igreja, que leva a estresse, que leva a cansaço, que leva a cisão, que leva a racha, que a igreja fica brigando, os irmãos se mordendo. Sabe o resultado disso? O evangelho não avança, porque você ainda é infantil e não enfrenta as coisas como deveria. O segundo desafio que eu tenho para você, depois de orar, eu gostaria de desafiar você a se envolver mais com a leitura bíblica. Uau! Que novidade! Que pastor incrível! Ele trouxe 2 coisas maravilhosas que a gente não faz. Leia a Bíblia e ore. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque essa certeza não está enraizada na minha retórica, no que eu falo, mas é promessa de Deus. Porque ler a Bíblia e orar são meios de graça para o fortalecimento do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça mais uma vez e oremos.